apresentação. Doutora Carla, a palavra está com a senhora. Aqui, desativo aqui. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar da JOMA, parabenizar pela iniciativa do evento, é muito pertinente, tem acrescentado muito para o nosso conhecimento, e é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, que esse seja um momento que vai passar, e que nós vamos, em breve, voltar à nossa rotina. Então, eu queria conversar com vocês sobre hemorragias na primeira metade da gestação, né? Só tirar aqui. Só um minutinho, por favor. Quando a gente pensa em sangramento na primeira metade da gravidez, a gente tem como entidades clínicas representativas desse momento o abortamento, a gravidez ectópica e a doença trofoblástica gestacional. Abortamento, ele é a interrupção da gestação até 20 ou 22 semanas, variando de literatura para literatura e escola para escola, com um feto de até 500 gramas. É importante o tema, por quê? Porque faz parte em torno de 20% das gestações clínicas. E quando a gente vai classificar esse abortamento, a gente classifica em espontâneo, né, ou provocado, precoce ou tardio. A maior representatividade dos abortamentos é a sua forma espontânea, ocorre, e quando espontâneo, que é aquele, como o próprio nome já diz, que não tem interferência intencional externa, 80% das vezes ele acontece de forma precoce. E provocado é quando tem aquela intenção de abortamento. Eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho de vocês do que é abortamento e do que é aborto, apenas como termo de nomenclatura. Abortamento é o trabalho de abortamento, é o processo para eliminação do conteúdo intrauterino, do concepto. E aborto é o próprio concepto eliminado. São coisas diferentes. Beleza? Quanto à classificação ainda em precoce e tardio, a gente faz baseado no tempo dessa interrupção da gestação. Quando isso ocorre até mais ou menos 12 semanas de gestação, nós estamos diante de um abortamento precoce. A partir da 13ª semana até 20 ou 22 semanas de idade gestacional, nós estamos diante de um abortamento tardio. As causas do abortamento, né? Podem ter causas fetais e causas maternas. Quando a gente pensa em causa fetal, a gente pensa basicamente em alterações genéticas e cromossômicas e alterações morfológicas da própria cavidade. Alterações genéticas e cromossômicas. Nesse caso, há uma elevada incidência da trissomia do 16, é a maior representatividade, que são as gestações anembrionadas. E quando genéticas ou cromossômicas, ocorre mais precisamente de uma forma precoce, onde o fator de corte é mais ou menos em torno de 8 a 9 semanas de gestação. Anomalias morfológicas fetais não ligadas a cromossomopatias são doenças, né, congênitas, mas não necessariamente genéticas, cromossômicas, como a gente tem as cardiopatias não genéticas e o higromacísticos. Causas maternas, né? Causas maternas, a gente tem as doenças sistêmicas, que podem ser classificadas nasquelas de origem infecciosas, e nas não infecciosas. Nas origens infecciosas, nós temos virais, bacterianas e parasitárias. Virais, mais frequente de representatividade para nós, é a rubéola, as hepatites e o citomegalovírus. Bacteriana, a gente tem como principal representação dessa entidade as infecções do trato urinário, as pneumonias e a clamídia. E representando os protozoários, o toxoplasma. Quem já passou pelo rodízio do pré-natal vê que é extremamente importante o questionamento que a gente tem com os pacientes em relação a infecções genitais e infecções do trato urinário, considerando mesmo aqueles casos de bacteriúria assintomática, porque pela proximidade realmente entre a via urinária e o colo do útero, a gente tem uma grande possibilidade de contaminações e que podem, com certeza, evoluir para um quadro de abortamento, tá? Dentre as causas não infecciosas, temos várias, são várias entidades, mas o que é mais, assim, ligado ao pré-natal e à obstetrícia em si, como maior representatividade e prevalência dos casos, a gente tem a diabetes mellitus, as trombofilias e as tireoidopatias.
tanto faz as do hipo ou do hipertireoidismo. K. Uma classificação à parte, tanto que eu não vou colocar nas formas clínicas de abortamento, é os abortamentos de repetição, ou também chamados de abortamento habitual. Por conceito, são 3 ou mais abortamentos consecutivos de causas diferentes, sem nenhuma gestação viável entre eles. Isso é um abortamento habitual, certo? Ele pode ser, quando mais precoce, por insuficiência de progesterona ou de corpo lúteo, que normalmente acontece até 8 semanas, e também pode ser formado como, por exemplo, por alterações morfológicas do trato genital, aqueles defeitos de formação da cavidade, onde é mais difícil que haja a implantação e o desenvolvimento do ovo embrionário nesse período, nesse útero. Aí nós temos o útero septado, o útero de Delfo, o útero bicorno e a incompetência cervical. Queria chamar a atenção para vocês que a incompetência istmo-cervical, ela é a principal causa de abortamento tardio, certo? E o que seria essa incompetência istmo-cervical, de abortamento tardio habitual, né? É aquele colo que o nome já está dizendo, ele não tem a competência de segurar esse produto da concepção. É aquele colo que involuntariamente, sem nenhum problema, nenhum motivo, começa a dilatar e a expelir o conteúdo intrauterino, sem contrações, sem dores. É muito comum a gestante chegar no pronto-socorro e dizer, eu estava lavando louça, estava bem, não estava sentindo absolutamente nada, quando eu olhei, estava saindo já o meu bebezinho. Isso é incompetência istmo-cervical. Como fazer a investigação de abortamento habitual? 3 ou mais abortamentos consecutivos de causas diferentes, sem nenhuma gravidez viável entre eles. Ultrassom do primeiro trimestre, procurando basicamente, ultrassom transvaginal, desculpe o erro, né? Uma ultrassonografia transvaginal, para que a gente possa identificar se há alguma alteração nessa cavidade, se há útero septado, de Delfo, bicorno, septo, enfim, qualquer situação de morfologia que possa interferir no desenvolvimento do ovo. Cariótipo sempre, porque nós podemos ter problemas genéticos, a gente já viu, né, principalmente para abortamentos quando precoces. Diabetes, através do TOTG e da hemoglobina glicada, são exames criteriosos para se fazer. Eu queria chamar a atenção que mesmo antes da concepção, naquela grávida, naquela mulher que já nos procura dizendo que tem desejo de engravidar, nessas mulheres é sempre bom que a gente faça primeiramente o rastreio para diabetes e para tireoidopatias. Faz parte imperiosa, porque além de poder provocar abortamentos, podem levar também a complicações obstétricas e até malformações. A progesterona plasmática, porque a gente viu que a insuficiência lútea, a insuficiência de progesterona, ela pode levar a abortamento, mais precisamente até 8 semanas de gestação, então é importante a gente dosar a progesterona dessas mulheres que têm história de abortamento habitual na fase lútea do ciclo, que é a segunda fase do ciclo menstrual. Pesquisa de toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e sífilis, né, através da dosagem do VDRL e a confirmação pelo FTA-ABS. As pesquisas por conta bacteriana, a gente vai sempre pesquisar pensando nas ISTs, que são também motivos de que você possa ter abortamentos, no micoplasma, no ureaplasma e na clamídia. Uma das causas muito frequentes de abortamento habitual é as trombofilias. Então, pensando em trombofilias, a gente tem que pesquisar lúpus eritematoso sistêmico, né, e SAF. Através de quê? Do FAM, da anticardiolipina IgG-IgM, anticoagulante lúpico e anti-B2-glicoproteína. Esse é o rastreamento básico, mas imperioso, quando eu penso em abortamentos habituais, que eu não consigo fechar diagnóstico em nenhuma dessas outras causas, eu sempre penso que pode estar relacionado a uma trombofilia, e esses são os exames que vão me ajudar a pensar nisso de uma forma mais precisa. Beleza. Agora, quando a gente vai ver as formas clínicas do abortamento, dos tipos de abortamento, a gente tem, né, o abortamento inevitável, né, o abortamento incompleto, o abortamento completo, o abortamento infectado e o abortamento retido. Essas são as formas clínicas frequentes de abortamento, e a gente vai ver individualmente cada uma delas, chamando a atenção do que se deve considerar para poder classificar em qual grupo delas se enquadra a nossa gestante. Ameaça de abortamento.
Como o nome já diz, é uma ameaça. A gravidez ela ainda está presente, né? É um descolamento tecidual. Nesse caso, o sangramento, ele é um sangramento variável. Ele pode ser um sangramento, na grande maioria das vezes, de pequena quantidade, mas pode ter um sangramento um pouquinho mais aumentado. Quando presente, nós temos cólica, tá? Essas cólicas, elas não são cólicas tão intensas a ponto de provocar modificações cervicais, dilatação do colo, né? E o que mais chama a atenção aqui é que, pelo fato da paciente ainda estar grávida, nós temos uma altura compatível com o tempo de atraso menstrual. E o colo uterino, justamente pelas manifestações não serem tão evidentes, é um colo impérvio. E nessas grávidas, a gente ainda tem a presença do beta-HCG positivo. E por o feto estar vivo, quando nós já temos idade gestacional suficiente, a gente pode ter a presença do BCF. Abortamento inevitável ou em curso. Nesse caso, a sintomatologia é mais exuberante. É aquela paciente que chega com cólicas fortes e com sangramento moderado a intenso. As cólicas são capazes, sim, de provocar transformações cervicais. Então, nessas pacientes, a gente já encontra dilatação do colo uterino. E, por grande maioria das vezes, é comum se identificar, através do toque, a permeabilidade deste, a gente consegue tocar as membranas ovulares, né, ou até ver a esterilização dessas pelo orifício externo do colo em fundo de saco vaginal. Né? No abortamento inevitável, a altura uterina, ela é mais ou menos igual, né, o tempo de atraso menstrual, ou pode estar um pouco diminuído, dependendo da quantidade do conteúdo que foi eliminado. Né? E o saco gestacional, como eu já falei anteriormente, ele está em processo de eliminação, é o que me caracteriza o abortamento inevitável. Eu consigo visualizar isso. Nem sempre eu vou abrir mão de uma ultrassonografia para poder fazer esse diagnóstico. Eu consigo fazê-lo através do meu exame clínico. Abortamento incompleto. O abortamento incompleto, de cara, assim, de longe, ele é a maior representatividade dos abortamentos, é onde a gente mais encontra. Tá? No abortamento incompleto, na grande maioria das vezes, a paciente vai referir que teve um sangramento, pode ser um sangramento de pequena quantidade, moderado, tá? Vamos, às vezes, encontrar dilatação do colo, ou podemos não encontrar dilatação do colo. Temos uma altura uterina que não é compatível com a DUM, tá bom? E o que mais chama atenção aqui é porque se eu fizer uma ultrassonografia transvaginal, para que eu diga que essa paciente está em abortamento incompleto, já que muitas das vezes a sintomatologia dela não é tão exuberante a ponto de me ajudar clinicamente, é através da identificação do eco endometrial, que pela Febrasgo, quando eu tenho um espessamento endometrial superior a 30 milímetros, eu posso dizer que dentro dessa cavidade eu tenho um conteúdo amorfo de sangue, de restos ovulares, enfim. Abortamento completo. Abortamento completo é a ex-grávida. É aquela mulher que estava grávida, que teve um sangramento, que eliminou o conteúdo de concepção e que agora não está mais grávida. Eu tenho uma paciente que me refere que teve cólica, que teve sangramento e que agora não está mais sentindo nada. O colo é impérvio, por conta da eliminação do conteúdo intraútero, eu vou ter uma altura uterina bem menor do que o esperado para a idade gestacional e, com certeza, o beta-HCG nessa paciente já vai estar negativo ou em declínio de uma gravidez não viável. Abortamento retido. Bom, no abortamento retido, é uma entidade clínica que eu faço o diagnóstico através da ultrassonografia, né? Normalmente, ele é um achado na minha consulta de pré-natal. É aquela paciente que não está sentindo absolutamente nada, que não tem cólica, que não teve sangramento, que não teve história passada de cólica ou sangramento, que vai fazer uma ultrassonografia transvaginal habitual, de rotina, e lá vem a presença de um abortamento retido. Existem alguns parâmetros ultrassonográficos que me fazem pensar em abortamento retido sem a necessidade de ficar dizendo ao paciente, olha, vamos repetir esse ultrassom daqui a 10, 15 dias para a gente ver se vai desenvolver esse feto. Quando eu posso tomar essa conduta e já começar a tratar a minha paciente, explicar a ela a situação em que ela se encontra. Em 3 situações, levando em consideração o saco gestacional, a presença ou ausência do BCF e da vesícula vitelínica. Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver que toda vez que eu tenho um saco gestacional maior que 18 milímetros, obrigatoriamente eu tenho que ter embrião. Se eu não tenho embrião, eu já ligo um sinal de alerta.
Se eu tenho um embrião com uma CCN maior do que 5 milímetros, obrigatoriamente eu tenho que ouvir o BCF, senão também já me fica que é uma situação de alerta. E se eu tenho um saco gestacional superior a 8 milímetros, sem visualização de vesícula vitelínica, eu também já estou diante de uma gravidez de mau prognóstico. Abortamento infectado. O abortamento infectado, na sua quase 100% de totalidade, é por conta de manipulação intraútero por pessoas não experientes, de forma clandestina e que expõem um risco de vida muito grande para a nossa paciente. Né? Nessa situação, por manipulação intraútero, ela vai desenvolver um quadro de infecção e, por vezes, até sepse. É uma situação clínica de emergência, precisa da nossa intervenção. Aqui o quadro clínico é um sangramento, na sua grande maioria das vezes é um sangramento vaginal com conteúdo de odor fétido, purulento, com queda do estado geral. Essa paciente vai ter sinais de toxemia, palidez, taquicardia, febre alta, né? São uma paciente que está diante de um quadro infeccioso e o útero bem amolecido e extremamente doloroso a manipulação. Tá? Aqui é apenas um quadro demonstrativo do que a gente vai avaliar, né? Que é a presença do sangramento, da dor, da febre, do tamanho e da consistência desse útero, se há ou não permeabilidade do colo e os achados ultrassonográficos, que é o que a gente acabou de falar. É apenas um resumo do que a gente acabou de falar em relação a cada quadro clínico dos tipos de abortamento que a gente tem. O diagnóstico de abortamento, né? O diagnóstico de abortamento, a gente vai ter aquele quadro clínico clássico. O que é o quadro clínico clássico? É aquela paciente que chega com uma história de atraso menstrual, de dor em hipogástrio e sangramento vaginal. Eu vou abrir mão do meu exame físico, lembrando que no meu exame físico eu tenho que observar se eu tenho modificações cervicais, a altura do útero, tá bom? Se eu tenho ou não presença de BCF, né, para que eu possa classificar em qual entidade clínica que está esse processo de abortamento. E o ultrassom, que é padrão ouro, que é diagnóstico essencial, que é um exame essencial para diagnóstico de abortamento. Tá. Quadro clínico já falei, exame físico, né, altura uterina compatível ou não, a permeabilidade do colo, e lembrar que sempre quando eu estou diante de um colo impérvio, eu posso ter ou uma ameaça de aborto ou um abortamento incompleto. No colo pérvio, sempre o abortamento em curso ou inevitável. E lembrar, mais uma vez, os sinais ultrassonográficos que me norteiam, né, a viabilidade dessa gestação. Né? O BCF, a vesícula vitelínica, a presença do embrião, o aspecto do saco gestacional, se tem fraca reação tecidual, que é o halo hiperecogênico, em torno desse saco gestacional ou não, que também é um critério de prognóstico para mim. Assim como o BCF. Toda vez que eu tenho um BCF menor que 100 batimentos por minuto, eu já fico, assim, um pouco preocupada com o prognóstico dessa gestação, tá? Os exames que eu posso abrir mão e que me ajudam no desenvolvimento da minha conduta é o hemograma, né, para eu ver as condições de sangramento dessa paciente, se tem ou não um quadro infeccioso associado, a tipagem sanguínea, chamando a atenção que toda paciente em processo de abortamento, que é uma paciente RH negativo, ela deve ser submetida à vacina anti-RH, a imunoglobulina anti-RH. Eu devo proteger essa minha paciente, isso é imperioso, é sine qua non, é não negociável. Né? E as dosagens do beta-HCG são importantes também para que eu possa ver se essa gravidez é uma gravidez viável ou não, através da quantidade do hormônio presente. Diagnóstico diferencial, sem sombra de dúvida, o principal diagnóstico diferencial dos abortamentos é a gestação ectópica, tá? Disparadamente, a maior entidade clínica que faz diagnóstico diferencial com o abortamento, nós vamos falar dela mais para frente, e também a doença trofoblástica gestacional, que, apesar de frequente, não é tão prevalente, mas também faz diagnóstico diferencial. E das causas ginecológicas são aquelas condições que podem levar a sangramento e vir a confundir a gente. Doença inflamatória pélvica, miomas em parturição, traumas do colo e da vagina e o próprio tumor de colo. Tá.
Agora, a conduta no abortamento, né? Quando eu estou diante de de uma ameaça de abortamento, tá? Na ameaça de abortamento, o que eu devo é tranquilizar a minha paciente, falar para ela que eu tenho possibilidade dessa gravidez evoluir de uma forma favorável, assim como também eu tenho uma possibilidade 50-50 de evoluir para uma forma não favorável. O que vai me deixar mais tranquilo ou não na evolução desse processo de ameaça de aborto é o tamanho desse hematoma, dessa área de descolamento. Quando eu tenho um hematoma retoplacentário ou uma área de descolamento superior a 40% do maior diâmetro do meu saco gestacional, eu tenho um mau prognóstico. Quando eu tenho um descolamento menor do que 40% do tamanho desse saco gestacional, eu tenho uma grande possibilidade de evoluir para uma gravidez viável. O que eu devo orientá-la? É um repouso relativo, eu não preciso deixar essa paciente em repouso absoluto. Se ela tiver uma atividade, um trabalho que não exige um esforço físico intenso, ela pode trabalhar, até para a cabeça ficar melhor, né? E o uso de antiespasmódico no caso de dor, né? Não há evidência, não há nível de evidência para o uso de progesterona nessa fase, mesmo sendo a progesterona de uma ação relaxante do útero, a gente não tem evidências que ela vai favorecer um bom prognóstico para uma ameaça de aborto. No caso do abortamento inevitável, do abortamento incompleto ou do abortamento retido, é o esvaziamento uterino. Tá? Esse esvaziamento uterino, ele pode ser feito farmacológico, através da utilização de misoprostol ou de ocitocina, ou ele pode ser através da forma cirúrgica, quando eu posso usar aspiração, né, a vacoaspiração, que é o mais frequente, é o amil, e eu queria chamar a atenção aqui que hoje já há consensos que os abortamentos precoces, eles devem ser esvaziados com o uso do amil, deve-se evitar a curetagem, por ser um procedimento muito mais invasivo e com maior chance de riscos, mas ainda hoje, ou por não ter abordagem técnica do profissional para o uso do amil, ou pela falta do amil, ainda é muito feito, em grandes serviços, ainda é feita a curetagem. Abortamento infectado, eu devo fazer, primeiramente, a cobertura antibiótica dessa paciente, eu devo fazer um antibiótico de amplo espectro, né, gentamicina, clindamicina, Rocefin, né, ceftriaxona, pelo Ministério da Saúde, o protocolo é a gentamicina e a clindamicina, mas isso vai variar de acordo com o CCIH do seu serviço. Abortamento completo é apenas tranquilizar a paciente e fazer um acompanhamento ambulatorial com ultrassonografia, não há mais necessidade de nada, haja vista que ela é uma ex-grávida, ela já eliminou o conteúdo ultraútero. Tá, aqui foi o que eu disse, né, aspiração manual intrauterina a 1000, tá, indicação hoje bem precisa, bem confirmada para abortamentos precoces, aspiração a vácuo elétrico e a curetagem uterina muito utilizada ainda. Sempre lembrar que quando eu tenho um abortamento tardio, ou seja, um abortamento, lembrando um dos nossos primeiros slides, superior a 12 semanas, nessas pacientes, por já ter parte óssea, obrigatoriamente eu tenho que fazer a curetagem uterina. Eu preciso fazer a curetagem uterina, mesmo que eu opte pela utilização antes de uma prostaglandina para melhorar as condições desse colo e favorecer o meu procedimento. Aí eu posso utilizar, por exemplo, 3 horas antes do procedimento, eu posso utilizar 400 miligramas ou até 800 miligramas, dependendo da idade gestacional e da altura uterina. Se tem ou não cicatriz uterina prévia, eu posso utilizar o misoprostol. Posso utilizar também a perfusão venosa com a ocitocina para posterior esvaziamento, em caso de abortamento tardio, ou o misoprostol. Misoprostol é muito utilizado hoje na prática, mas ele é utilizado apenas de forma hospitalar. Então, como que eu faço o misoprostol? Quando eu tenho pacientes, eu posso fazer até 12 semanas, eu posso fazer 800 miligramas dia, onde eu posso fazer dose única, ou posso fazer 400 miligramas de 12 em 12 horas, ou 200 miligramas de 6 em 6 horas, né? Caso eu tenha uma cicatriz uterina prévia, cesárea anterior, miomectomia, e uma altura uterina superior a 20 centímetros, aí é importante que eu faça metade da minha dose, no caso 400 miligramas, e eu posso fazê-la dose única, ou eu posso fazer 200 de 12 em 12, ou 100 de 6 em 6. Tá? Aqui a conduta do abortamento infectado, tá? E a conduta de até 12 semanas, e após 12 semanas, que eu já falei anteriormente, vou passar o slide. Beleza? Tudo bem?
Está muito rápido, não estou vendo vocês. Está tudo ok? Posso continuar? Tá. Então, falando um pouquinho sobre gestação ectópica, né, um dos nossos diagnósticos diferenciais, que eu falei para vocês que disparadamente é um diagnóstico diferencial importante nos casos de abortamento. O que é uma gravidez ectópica, uma gestação ectópica? É quando eu tenho a implantação e o desenvolvimento do ovo fora da cavidade uterina, fora do corpo uterino. Chamando a atenção de vocês que eu posso ter uma gravidez no útero e, mesmo assim, ela ser uma gravidez ectópica, porque para ela ser uma gravidez tópica, ela precisa estar dentro do corpo, na cavidade endometrial. Se eu tenho desenvolvimento, a implantação e desenvolvimento do ovo no colo uterino, eu vou ter uma gravidez ectópica cervical. Se eu tiver uma implantação e desenvolvimento na transição entre o corpo e a tuba, que é na região intersticial, eu vou ter uma gravidez ectópica intersticial. Ok? Então, mesmo estando dentro do útero, eu estou diante de uma gravidez ectópica. É muito importante chamar a atenção disso, porque, infelizmente, ainda hoje, apesar dos métodos diagnósticos bem eficientes, da facilidade da ultrassonografia em quase todos os serviços, ainda hoje é uma causa de morbimortalidade materna muito significativa, infelizmente, a gravidez ectópica. Tá bom? E ela tem uma incidência ascendente no nosso dia, tá? Nos nossos dias, pelos fatores de risco que mais para frente nós vamos abordar, então, que favorecem as histórias de gravidez ectópica. Tá? Então, a implantação fora do endométrio, né? Os fatores de risco que nós vamos ter mais precisos é a doença inflamatória pélvica, porque vai fazer uma situação hostil, um processo inflamatório dificulta a implantação endometrial, então é um fator de risco, e a gente tem essas doenças inflamatórias pélvicas muito pelas a promiscuidade sexual, pelos os índices de IST, então favorece bastante as gravidezes ectópicas. Aderências pélvicas, endometriose, pelo processo inflamatório que também acompanha a doença, cirurgias tubárias prévias, lembrar que quanto mais ou laqueadura, ou reanastomose, favorece essa tuba ser uma tuba de difícil transporte desse ovo, então favorece a implantação nela mesma, por isso é um fator de risco para a ectópica, e gestação ectópica anterior. Se a paciente tem uma gestação ectópica, ela tem um risco X. Se ela já teve 2 gestações ectópicas, ela tem um risco muito maior. Quanto mais gestação ectópica anterior, provavelmente, porque é uma paciente que já tem todos esses outros fatores de risco, então essa paciente tem maior chance de desenvolver uma próxima ectópica. Raça negra é apenas um achado, não tem assim uma justificativa ou porquê de acontecer, mas o tabagismo sim, porque o tabagismo, ele inclusive deve ser chamado muita atenção, porque ele diminui a motilidade dessa trompa, o transporte do ovo pela trompa. Tá? Aqui é um fator ilustrativo, lembrar que a gravidez ectópica ela é basicamente sinonímia de gravidez tubária, porque 96% a 98% dos casos de gravidez ectópica são na trompa, e na trompa a região mais frequente é a região ampular, seguida da região istmica, tá bom? E os outros casos, eles ocupam uma porcentagem um pouco menor. Ovariana, abdominal, em cicatriz de cesárea, cervical, etc. Mas, basicamente, a gravidez tubária é sinonímia para a gravidez ectópica. Diagnóstico. O diagnóstico é feito pela anamnese, onde eu vou tentar identificar um atraso menstrual, um sangramento às vezes bem discreto, não é um sangramento volumoso, tá bom? E uma cólica, tá? E ainda identificar bastante os fatores de risco que vão me ajudar a nortear muito o meu pensamento para a gestação, para a gravidez ectópica. O exame físico, na grande maioria das vezes, quando eu tenho uma gravidez ectópica tubária, meu exame físico ele é pobre, né? O que eu posso ter é uma cólica não tão evidente, um sangramento discreto, tá bom? Um útero amolecido, um colo amolecido, né? Mas nada mais do que isso. Exames subsidiários é o HCG e a ultrassom transvaginal. Quando eu tenho uma gravidez ectópica rota, aí eu já vou ter uma sintomatologia bem mais exuberante, com sintomas mesmo de sangramento importante, até choque, síncope, taquicardia, tenesmo.
né, a frequência cardíaca mais aumentada, a pressão arterial diminuída. No especular, eu identifico presença de sangramento coletado em fundo de saco vaginal, e o que chama muita atenção é a dor que ela tem, uma dor bem importante no fundo de saco vaginal, o grito de Douglas, ou, em algumas vezes, o espessamento anexial, que eu também consigo perceber pelo meu toque. Tá. Os níveis de HCG. O que sabe-se é que uma gravidez tópica, ela tem níveis de HCG bem maiores do que na gestação ectópica, né? E que é importante que eu saiba, que eu quero chamar atenção aqui, porque não é mais 50%, eu vou explicar, que quando eu tenho, por exemplo, a dosagem do beta-HCG, quando eu preciso fazer imperiose, esse diagnóstico de gestação ectópica, eu tenho que ter um nível de HCG sérico superior a 2.000, maior ou igual a 2.000, para que eu seja capaz de visualizar o saco gestacional dentro da cavidade uterina. Se eu tenho uma quantidade de beta-HCG inferior a 2.000, eu posso não visualizar esse saco gestacional. Então, eu tenho que abrir mão da dosagem sérica seriada do beta-HCG. Então, o que se sabe? Se sabe que uma média de 2 a 3 dias, uma média de 48 horas, esse beta-HCG, para estar diante de uma gravidez tópica, de uma gravidez viável, ele tem que subir pelo menos em 35% o valor anterior. Se ele subir em pelo menos 35%, eu estou diante de uma gravidez tópica. Se ele não subir em níveis maior ou igual a 35%, eu estou diante de uma gravidez ectópica, provavelmente, ou uma gravidez tópica de mau prognóstico, um aborto, por exemplo. Então, isso é imperioso para os meus valores discriminatórios desse HCG, que é em torno de 2.000. Haja vista que a ultrassonografia é um exame examinador dependente. E, às vezes, eu posso ter um examinador que não tem uma habilidade muito grande para identificar com níveis menores de HCG. Só um minutinho, por favor. Tá. Qual o padrão ouro para o diagnóstico? O padrão ouro para o diagnóstico é eu identificar um saco gestacional com batimento cardiofetal em uma região ectópica. Beleza, isso é o que todo mundo quer, é o que todo mundo espera. Mas na medicina, nem sempre as coisas são tão fáceis para nós. Sejam bem-vindos ao mundo da medicina, eles sempre dão um pouquinho mais de trabalho para a gente. Então, às vezes, a gente pode ter um anel tubário, uma formação anexial sólida ou complexa, e líquido livre na cavidade, que diante dos fatores de risco e diante da tríade de atraso, cólica e sangramento, eu posso pensar, sim, em gravidez ectópica, e utilizados nos métodos que já falados para fazer o diagnóstico. Aqui eu coloquei como título de curiosidade, porque vocês podem ler em algum livro e vão ver que eles vão falar da dosagem de progesterona plasmática. Mas em 22 anos de obstetrícia, eu nunca abri mão da progesterona plasmática para diagnóstico de gravidez ectópica, que também nunca ouvi falar que já fizeram. Mas, enfim, o que se sabe é que uma gravidez ectópica tem menos níveis plasmáticos de progesterona do que uma gravidez tópica, tá? Quando eu tenho progesterona plasmática acima de 25 miligramas por ml, eu tenho 98% de chance de estar diante de uma gravidez tópica viável. Quando eu tenho uma progesterona plasmática inferior a 5 miligramas por ml, eu tenho 99% de chance de estar diante de uma gravidez ectópica. Qual a grande crítica para o método? É que, beleza, quando eu tenho acima de 25, eu tenho muito pouca chance de errar, porque provavelmente é uma gravidez tópica. Abaixo, eu já tenho um problema, porque eu posso estar diante de uma gravidez ectópica ou de uma gravidez tópica de mau prognóstico, sem sucesso, um aborto, por exemplo. E quando eu tenho níveis entre 5 e 25, eu não tenho parâmetros de interpretação do exame, então ele torna-se inválido. Por isso ele não é muito utilizado hoje em dia. O tratamento. O tratamento ouro, né, da gravidez ectópica é a salpingectomia, que pode ser tanto por laparotomia ou por laparoscopia, né? Depois a gente vai falar precisamente de cada um. Um método pouco utilizado, quase nunca utilizado, também nunca abri mão de fazê-lo, é a colpotomia, que é uma incisão no fundo de saco vaginal. O tratamento cirúrgico, ele pode ser radical, como eu disse, é o que acontece na grande maioria das vezes, é a salpingectomia, ou pode ser um tratamento cirúrgico conservador, que é a salpingostomia, é só a ressecção parcial da trompa onde está a massa anexial, né? Quando é um diagnóstico bem preciso, que é um diagnóstico precoce, antes que você tenha rotura tubária, você ainda consegue fazer isso.
tá? E o tratamento medicamentoso, muito utilizado hoje, desde que você tenha os parâmetros para tanto, é a utilização do metotrexato. Tá. O tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele é reservado sempre que eu tenho uma gestação ectópica rota, ou que eu estou diante de pacientes que não têm mais desejo reprodutivo, ou quando eu tenho uma contraindicação ao metotrexate, ou falha deste, né? Eu vou falar um pouquinho mais dessa presença do BCF ou da massa anexial quando eu for falar das indicações do metotrexato. Contraindicação para a laparoscopia, a contraindicação absoluta, inegociável, e que, na verdade, é a única que determina realmente, é quando eu tenho instabilidade hemodinâmica. Quando eu estou diante de uma paciente que tem complicações pelo sangramento, eu devo optar sempre pelo tratamento cirúrgico, e esse tratamento cirúrgico, na grande maioria das vezes, é a salpingectomia. Uma contraindicação relativa para a laparoscopia é a habilidade técnica do cirurgião. Aí fica realmente por conta dessa situação. Tá. Critérios para o metotrexate. Quando fazer o metotrexate? Quando eu tenho uma gestação ectópica íntegra, onde essa massa anexial não seja superior a 4 centímetros, quando eu tenho uma paciente que tem desejo reprodutivo, que está com uma estabilidade hemodinâmica, quando eu tenho níveis de beta-HCG séricos superiores a 5.000, não a 500, e crescentes. Por quê? Porque menor que 5.000 e crescente. Porque se eu tenho níveis acima de 5.000, eu tenho uma chance muito grande de uma falha no meu tratamento clínico. Então, nem convém eu tentar, eu só vou causar estresse para o paciente e mais trabalho para mim. E se eu tenho níveis decrescentes, significa que eu já estou diante de uma massa anexial morta, que não está mais em atividade. Então, eu posso optar por uma conduta expectante. Tá? E quando eu tenho esse beta-HCG menor que 5.000 e crescente em 2 dosagens consecutivas de pelo menos 48 horas entre eles. O líquido livre é se ele estiver limitado à pelve, porque se eu tiver líquido livre além da região pélvica, eu já posso estar diante de um quadro de hemorragia significativa, e aí, provavelmente, se ela não está, ela vai entrar em breve em uma alteração hemodinâmica, que já vai ser uma indicação absoluta de eu ter uma cirurgia, um procedimento cirúrgico e a salpingectomia, no caso. Aqui, antes, toda a vida, de fazer a utilização do tratamento clínico, eu preciso fazer a dosagem do hemograma, das enzimas hepáticas e da função renal com ureia e creatinina, porque o metotrexate, ele é mielotóxico, hepatotóxico e nefrotóxico, e é um cuidado que eu preciso ter com a minha paciente, dosar o hemograma, as enzimas hepáticas e a ureia e creatinina. Complicações, neutropenia febril, alopécia reversível, pneumonite intersticial, fotossensibilidade e uma reação anafilática. Já estamos chegando no final da nossa aula. Doença trofoblástica gestacional. A doença trofoblástica gestacional, ela é uma entidade não muito frequente, né? Graças a Deus, não tem uma prevalência muito grande. Parte dela faz segmento da oncologia e eu não vou abordar. Eu vou abordar apenas a parte que fica por conta da obstetrícia. Né? Então, dentro da doença trofoblástica gestacional, eu tenho as formas benignas e as formas malignas. A forma benigna a gente chama de mola, que é a mola hidatiforme, que pode ser completa ou mola parcial. E maligna é a mola invasora, o coriocarcinoma, o tumor trofoblástico do sítio placentário e o tumor trofoblástico epitelioide. Né? Vocês estão vendo aqui na imagem, é a placenta normal, né? O cordão umbilical saindo dela, e você vê as duas imagens, a mola hidatiforme completa e a mola hidatiforme parcial. Na mola hidatiforme completa, eu não tenho a presença de feto ou embrião, eu tenho apenas conteúdo molar, certo? Beleza. E quando eu penso na mola completa, eu tenho o quê? Eu tenho geneticamente um óvulo vazio, fecundado pelo um espermatozoide, que na grande maioria das vezes vai fazer um conteúdo genético 46XX, tá bom? E esse genoma, que é exclusivamente paterno, porque o óvulo é vazio, vai sofrer duplicidade do seu genoma, formando essa mola hidatiforme completa. Tá bom? Na mola parcial, como vocês conseguem identificar, eu tenho conteúdo molar e tenho presença de feto, embrião, dependendo da idade gestacional que você tiver, né? E eu tenho cordão e as membranas. Aqui, eu vou ter um óvulo fecundado por 2 espermatozoides, que vai me dar uma célula triploide, em 90% dos casos. 10% dos casos, eu vou ter uma célula tetraploide.
tá? O que chama atenção aqui e o que vale a pena para a questão de prova de residência, por exemplo, é lembrar que uma mola hidatiforme completa não tem conteúdo fetal e a mola hidatiforme parcial, ela tem conteúdo fetal, ela tem genoma tanto materno quanto paterno, enquanto a completa só paterno. Dependendo da idade gestacional dessa mola, eu posso identificar pela ultrassom até a presença de BCF e as vesículas, né, aquele tempestade de neve que aparece no ultrassom, e para não pular o slide, seguindo, quando suspeitar. Né? Então, quando a paciente chega com um sangramento, é um sangramento discreto, é um sangramento arroxeado, que lembra cachos de uva, suco de ameixa, essas comparações que eles colocam, né? Mas que eu tenho um útero em sanfona bem maior do que o esperado para a idade gestacional, e não estou diante de uma gravidez dupla, tá? Eu devo pensar em mola. Sempre essas pacientes têm um quadro de hiperemese, está bem acentuado, porque os níveis de HCG são bem grandes. A ultrassonografia, eu consigo ver uma imagem semelhante à tempestade de neve, né? E quando eu tenho aquela situação padrão ouro, que todo médico gosta e que é facinho, a paciente tem eliminação vaginal de um sangramento tipo cachos de uva. Outros achados são cistos tecaloteínicos bilaterais, no caso da mola completa, pelos altos níveis de HCG, e justamente por isso eu tenho uma grande possibilidade de uma rotura capsular ovariana dessa paciente, tá? Quando eu tenho uma mola de grande volume, é muito comum eu ter uma história de pré-eclâmpsia precoce, ou até eclâmpsia precoce bem antes de 20 semanas, hipertireoidismo, e as clínicas do hipertireoidismo, né? Extremidades quentes, pele úmida, exoftalmia, taquicardia e a dosagem sérica com HCG muito elevado. Lembrar para vocês que a mola completa, ela tem 20% de possibilidade de malignização, enquanto a mola parcial tem apenas 5%, então o prognóstico é muito mais favorável. Tá bom? Isso aqui é o que a gente já falou, né? A história completa, o tipo de sangramento, a altura uterina, a imagem ultrassonográfica. Quando não for possível o diagnóstico pela ultrassonografia, eu devo abrir mão da tomografia ou da ressonância. Os níveis de beta-HCG sempre muito aumentados, na ausência de uma gravidez gemelar, né? E fazer os exames da paciente como geral, neurológico, fundo de olho, aferir pressão. Sempre é importante eu pedir um raio-x de tórax, porque tem chance de malignização e de metástase, e um sítio de metástase muito frequente é o sítio pulmonar, assim como o fígado, então é importante eu dosar a função hepática, a ureia e creatinina e a função tiroidiana dessa paciente. O esvaziamento uterino eu devo dar preferência sempre pela vacoaspiração, preferencialmente a elétrica, porque senão eu vou ficar tendo um trabalho manual muito grande de usar um amil ou de fazer uma curetagem, haja vista que o volume molar é muito grande, a gente cureta e nunca acaba, cureta e nunca acaba, e às vezes você tem que fazer em mais tempos, né, submeter essa paciente a outras curetagens, né, e quando eu tenho uma paciente com uma prole constituída, acima de 40 anos, e ela tiver consentimento e desejar, a gente pode fazer a esterectomia dela também, não é o frequente, não é o de praxe, mas não estaria errado. Tá? Antes de finalizar, só falar que o segmento molar eu devo fazer com dosagem de beta-HCG, e essa dosagem de beta-HCG ela deve ser quinzenal, até obter níveis de beta-HCG inferior a 5 mg por decilitro, que já é a condição de indetectável. A partir deste momento, eu vou fazer o acompanhamento, no mínimo, mensal, durante 6 meses. E o acompanhamento ultrassonográfico, ele não é necessário, porque às vezes eu posso demorar um pouquinho mais para poder voltar esse útero para a minha condição inicial. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu não sei se nós vamos fazer a abertura para as perguntas agora, ou se vamos esperar o final da apresentação da doutora Tânia para discutir a hemorragia de segundo trimestre. Professora, muito obrigada pela sua apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas, 2 perguntas, na verdade. Bruna, me pergunta, eu não ouvi o que você falou, você tem 2 perguntas por... Isso, temos algumas perguntas aqui que eu vou falar para a senhora, tá? Tá. A primeira pergunta é do Gustavo, e foi o seguinte: ele falou que não entendeu a relação entre a promiscuidade sexual com o desenvolvimento de gravidez ectópica, e pediu para a senhora explicar novamente essa relação.
E ele também pediu para a senhora, ele perguntou assim, e outra coisa, quando diz promiscuidade sexual, a senhora faz referência aos profissionais do sexo ou prática sexual com mais de um parceiro? Tá. Primeiro, a promiscuidade sexual e a gravidez ectópica é pelo fato do maior possibilidade de infecções sexualmente transmissíveis. No caso, a clamídia ou micoplasma, tá? Porque são bactérias que podem contaminar e, com isso, levar a uma gravidez ectópica, porque a situação inflamatória, ela dificulta a implantação do ovo no local preciso. Então, quando eu quis dizer, foi isso. Quando eu quero me referir à promiscuidade sexual, eu quero dizer a multiplicidade de parceiros, não necessariamente profissionais do sexo, porque às vezes você tem profissional do sexo que se protege. Eu quero falar aquelas pessoas que têm multiplicidade de parceiros sem proteção. Ou às vezes a paciente até não tem a promiscuidade, tem um único parceiro, mas ele tem várias parceiras, e isso não deixa de aumentar o risco. A outra pergunta é se a correlação entre a idade materna e maior chance de sangramento na primeira metade da gestação. Sim, a gente sabe que os extremos de vida reprodutiva, aquelas pacientes adolescentes ou as pacientes acima de 40 anos, elas são pacientes que obrigatoriamente já têm uma situação obstétrica mais difícil. Então, essas pacientes, elas têm maior chance, sim, de ter pelo próprio corpo, que não é aquele corpo que está no seu melhor momento para gestar, elas têm maior possibilidade, sim, de ter um insucesso da gravidez e, por conta disso, maior risco de abortamento. Mandou a seguinte questão. Se uma gestante de 6 semanas tem história de sangramento já resolvida e uma ultrassom transvaginal com descolamento de saco gestacional em 50%, o que devo fazer? Considerar ameaça de aborto ou abortamento incompleto? Tá. Você está com uma paciente de 6 semanas com sangramento vaginal e com descolamento superior a 50% do maior diâmetro do saco gestacional. Se essa paciente tiver o colo impérvio, tá, ela está diante de uma ameaça de aborto. É uma ameaça de aborto com um fator de prognóstico duvidoso. Por quê? Porque a área de descolamento ela é superior a 40% do maior diâmetro do saco gestacional. Mas não quer dizer que ela vai ter uma gravidez de insucesso. Você deve, sim, orientá-la dos riscos, orientar um repouso relativo, e caso ela tenha cólica, você pode abrir mão de antiespasmódico, como, por exemplo, o Buscopan. Tá? Ou a utilização de outras drogas, como, por exemplo, o miorrelaxante ou a progesterona, não tem nível de evidência para o sucesso da evolução da gravidez. E por último, a pergunta é, a paciente pode engravidar novamente após uma gestação molar? Em quanto tempo? Tá, então, é assim, você vai fazer o segmento molar, né, quinzenal com beta-HCG até negativar. Depois de negativar, você vai fazer no mínimo mensal durante 6 meses, com beta-HCG e com a dosagem da ureia creatinina, TGO, TGP, raio-x de tórax e a ultrassom do abdômen total. O conveniente é que você espere no mínimo 1 ano, e nesse período utilize o anticoncepcional oral para essa paciente. Você deve estimulá-la a usar o anticoncepcional oral para não ter uma gravidez indesejada, tá? Porque o risco de ela engravidar num período menor que esse é dela fazer uma nova gestação molar e com maior chance de malignização. Elogios para a sua palestra, muito obrigada pela sua disponibilidade para dar esse tema para a gente. Obrigada a presença de todos também. Gostaria só de lembrar aos que estão inscritos na palestra das 16 horas, que é sobre sangramentos da segunda metade da gestação, que a palestra iniciará pontualmente às 16 horas com a doutora Tânia, tá bem? É isso, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Muito obrigada.